Vamos iniciar aqui então nossa leitura na íntegra da Lei 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que vai dispor sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e ainda dá outras providências. Então, o capítulo 1, o artigo 1 dele já foi vetado, capítulo 1, disposições gerais, né? O artigo 1 foi vetado, o artigo 2 fala que quem, de qualquer forma, concorre para a prática dos crimes previstos nessa lei, incide nas penas a estas combinadas, na medida de sua culpabilidade, bem como o diretor, administrador, membro do conselho de órgão técnico, o auditor, o gerente, o preposto ou mandatório de pessoa jurídica que, sabendo da conduta criminosa de outrem, deixa de impedir a sua prática quando podia agir para evitá-la. Então está caracterizando, né? Quem são essas pessoas que vão que, que recaem, né, as sanções penais e administrativas. Artigo 3. As pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente, conforme o disposto nessa lei, nos casos em que a infração seja cometida por decisão de seu representante legal ou contratual, ou ainda de seu órgão colegiado, no interesse ou benefício de sua entidade. Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui a das pessoas físicas, autores, coautores ou partícipes do mesmo fato. Artigo 4. Poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados à qualidade do meio ambiente. Aí pode ir direto à pessoa física, né? Interessante. Capítulo 2. Aplicação da pena. Artigo 6º. Para imposição e gradação da penalidade, a autoridade competente observará. Para imposição e gradação. A gravidade do fato, tendo em vista os motivos da infração e suas consequências para a saúde pública e para o meio ambiente, os antecedentes do infrator quanto ao cumprimento da legislação de interesse ambiental e a situação econômica do infrator no caso de multa. Artigo 7º. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade quando tratar-se de crime culposo ou for aplicada a pena privativa de liberdade inferior a 4 anos, a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias do crime indicarem que a substituição seja suficiente para efeitos de reprovação e prevenção do crime. Não estou falando das penas restritivas de direito, são autônomos e substituem as privativas de liberdade. O que são penas restritivas de direito? As penas restritivas de direito são aquelas relacionadas a pagar alguma coisa, fazer alguma atividade pública para ressarcir ali ressarcir a culpabilidade por algo, né? Então essas restritivas de direitos são autônomos e substituem as privativas de liberdade. Quando tratar-se de crime culposo, for aplicada a pena privativa de liberdade inferior a 4 anos, e a culpabilidade, antecedente, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias do crime, indicarem que a substituição seja suficiente para efeito de reprovação do que ele fez, né? E prevenção do crime. Parágrafo único. As penas restritivas de direitos a que se refere esse artigo terão a mesma duração da pena privativa da liberdade substituída. Então, se tiver que fazer. Como é que chama isso aqui, meu Deus? Prestação de serviços comunitários, né? Se a pena prevê 4 anos de prisão, vai ser 4 anos de serviço comunitário. Artigo 8. As penas restritivas de direitos são prestação de serviço à comunidade, interdição temporária de direitos, suspensão parcial total das atividades, prestação pecuniária e recolhimento domiciliar. Artigo 9A. Artigo 9 só. A prestação de serviço à comunidade consiste na atribuição ao condenado de tarefas gratuitas junto a parques e jardins públicos e unidades de conservação e no caso de dano da coisa particular pública ou tombada na restauração desse. Artigo 9. A prestação de serviço à comunidade consiste na atribuição ao condenado de tarefas gratuitas junto a parques e jardins públicos e unidades de conservação e no caso de dano à coisa particular e no caso de dano da coisa particular, pública ou tombada, na restauração dessa, se possível. Não está especificando, né, o que é o inciso 1. Artigo 10. As penas de interdição temporária de direitos são a proibição de o condenado contratar com o poder público
de receber incentivos fiscais ou quaisquer outros benefícios, bem como de participar de licitações pelo prazo de 5 anos, no caso de crimes dolosos, no caso de crimes dolosos e de 3 anos no crime culposo. Especificando cada um, né? A suspensão de atividade será aplicada quando essas não estiverem obedecendo às prescrições legais. A prestação de pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima ou entidade pública ou privada com fim social de importância fixada pelo juiz, não inferior a um salário mínimo nem superior a 360 salários mínimos. O valor pago será deduzido do montante de eventual reparação civil a que for condenado o infrator. E o recolhimento domiciliar baseia-se na autodisciplina e senso de responsabilidade do condenado, que deverá, sem vigilância, trabalhar, frequentar curso ou exercer atividade autorizada, permanecendo recolhido nos dias e horários de folga em residência ou em qualquer outro local destinado à sua moradia habitual, conforme estabelecido na sentença condenatória. Artigo 14. São circunstâncias que atenuam a pena. Circunstâncias que atenuam a pena. É baixo grau de instrução ou escolaridade do agente, arrependimento do infrator manifestado pela espontânea reparação do dano ou limitação significativa da degradação causada, comunicação prévia pelo agente do perigo iminente de degradação ambiental, colaboração com os agentes encarregados da vigilância e do controle ambiental. Artigo 15º. São circunstâncias que agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime. Reincidência nos crimes de natureza ambiental, ter o agente cometido a infração para obter vantagem pecuniária, coagindo ou trem para execução material da infração, afetando ou expondo a perigo de maneira grave à saúde pública ou do meio ambiente, concorrendo para danos à propriedade alheia, atingindo áreas de unidade de conservação ou áreas sujeitas por ato do poder público a regime especial de uso, atingindo áreas urbanas ou qualquer assentamentos humanos, em período de defeso à fauna, em domingos ou feriados, à noite, em épocas de seca ou inundações, no interior do espaço territorial especialmente protegido, com emprego de métodos cruéis para abate ou captura de animais, mediante fraude ou abuso de confiança, mediante abuso do direito de licença, permissão ou autorização ambiental, no interesse de pessoa jurídica mantida total ou parcialmente por verbas públicas ou beneficiadas por incentivos fiscais, atingindo espécies ameaçadas listadas em relatório oficial das autoridades competentes, facilitada por funcionário público no exercício de suas funções. Artigo 16º. Nos crimes previstos nessa lei, a suspensão condicional da pena pode ser aplicada nos casos de condenação à pena privativa de liberdade não superior a 3 anos. Artigo 17. A verificação da reparação a que se refere o parágrafo 2 do artigo 78 do Código Penal será feita mediante laudo de reparação do dano ambiental e as condições a serem impostas pelo juiz deverão relacionar-se com a proteção do meio ambiente. Artigo 18. A multa será calculada segundo os critérios do Código Penal. Se revelar-se ineficaz, ainda que aplicada no valor máximo, poderá ser aumentada até 3 vezes, tendo em vista o valor de vantagem econômica oferida. Artigo 18. A perícia de constatação do dano ambiental, sempre que possível, fixará o montante do prejuízo causado para efeito de prestação de fiança e cálculo de multa. Parágrafo único. A perícia produzida no inquérito civil ou no juízo civil poderá ser aproveitada no processo penal, instaurando-se o contraditório. Artigo 20. A sentença penal condenatória, sempre que possível, fixará o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido ou pelo meio ambiente. Parágrafo único. Transitada em julgado a sentença condenatória, a execução poderá efetuar-se pelo valor fixado nos termos do caput, sem prejuízo da liquidação para apuração do dano efetivamente sofrido. Artigo 21. As penas aplicáveis, isolado, cumulativo ou alternativamente às pessoas jurídicas, de acordo com o disposto no artigo 3, são: de acordo com o disposto no artigo 3. Hum.
Multa restritivas de direito, prestação de serviço à comunidade. Artigo 22. As penas restritivas de direito de pessoas jurídicas são suspensão parcial ou total de atividade, interdição temporária do estabelecimento, obra ou atividade, proibição de contratar com o poder público, bem como dele obter subsídios, subvenções ou doações. Parágrafo 1. A suspensão de atividade será aplicada quando essas não estiverem obedecendo às disposições legais ou regulamentares relativas à proteção do meio ambiente. Parágrafo 2. A interdição será aplicada quando o estabelecimento, obra ou atividade estiver funcionando sem a devida autorização ou em desacordo com a concedida, ou com violação de disposição legal ou regulamentar. Interdição. Aqui está especificando que é cada um, igual fizeram anteriormente, né? Parágrafo 6. A proibição de contratar com o poder público e dele obter subsídios, subvenções e doações não poderá exceder o prazo de 10 anos. Artigo 23. A prestação de serviço à comunidade pela pessoa jurídica consistirá em prestação de serviço à comunidade pela pessoa jurídica consistirá em custeio de programas de projetos ambientais, execução de obras de recuperação de áreas degradadas, manutenção de espaços públicos, contribuições a entidades ambientais ou culturais públicos. Artigo 24. A pessoa jurídica constituída ou utilizada preponderantemente com o fim de permitir, facilitar ou ocultar a prática do crime definido nessa lei, terá decretada sua liquidação forçada. Seu patrimônio será considerado instrumento do crime como tal, perdido em favor do Fundo Penitenciário Nacional. Eita. Então, disposição geral, aplicação da pena. Trata literalmente aplicações de pena, né? Quais os tipos de pena e sobre quais circunstâncias, né? Mas de forma bem simplista. Capítulo 3. Da apreensão do produto do instrumento de infração administrativa ou de crime. Da apreensão do produto e do instrumento de infração administrativa ou de crime. Artigo 25. A verificada a infração, será apreendido seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos. Sim. Parágrafo 1. Os animais serão prioritariamente libertados em seu habitat ou sendo tal medida inviável ou não recomendável por questões sanitárias, entregas a jardins zoológicos, fundações ou entidades assemelhadas para guarda e cuidados sob responsabilidade de técnicos habilitados. Parágrafo 2. Até que os animais sejam entregues às instituições mencionadas no parágrafo 1 desse artigo, o órgão autuante zelará para que eles sejam mantidos em condições adequadas de acondicionamento e transporte que garantam o seu bem-estar físico. Parágrafo 2. Até que os animais sejam entregues às instituições mencionadas, o órgão autuante zelará para que eles sejam mantidos em condições adequadas de acondicionamento e transporte que garantam o seu bem-estar físico. Parágrafo 3. Tratando-se de produtos perecíveis ou de madeiras, serão estes avaliados e doados a instituições científicas, hospitalares, penais e outras com fins beneficentes. Parágrafo 4. Os produtos e subprodutos da fauna não perecíveis serão destruídos ou doados a instituições científicas, culturais ou educacionais. Parágrafo 5º. Os instrumentos utilizados na prática da infração serão vendidos, garantida sua descaracterização por meio de reciclagem. Capítulo 4. Da ação e do processo penal. Esse aqui vai ser menos importante, né? Artigo 26. Nas infrações penais previstas nessa lei, a ação penal é pública e incondicionada. Artigo 27. Nos crimes ambientais de menor potencial ofensivo, a proposta de aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multa, prevista no artigo 76 da Lei 9.099 de 1995, somente poderá ser formulada desde que tenha havido a prévia composição do dano ambiental de que trata o artigo 74 da mesma lei, salvo em caso de comprovada impossibilidade. Havendo representação tratando-se de crime de ação penal pública incondicionada, não sendo caso de arquivamento, o Ministério Público poderá propor a aplicação imediata de pena restritiva de direito ou multas a ser especificada na proposta. Sendo que, nas hipóteses se a pena de multa a única aplicável, o juiz poderá reduzi-la até metade, não se admitirá a proposta ficar comprovado ter sido auto-infração condenado,
ter sido o agente beneficiado anteriormente e não indicar as antecedentes. E 74, a composição dos danos civis será reduzida a escrito e homologado pelo juiz mediante sentença irrecorrível e terá eficácia de título a ser executado no juízo civil competente. Tratando-se de ação penal de iniciativa privada ou de ação penal pública condicionada à representação, o acordo homologado acarreta a renúncia ao direito de queixa ou representação. Artigo 28. As disposições do artigo 89 da lei, da mesma lei que a gente falou anteriormente, aplica-se aos crimes de menor potencial ofensivos definidos nessa lei, com as seguintes modificações. Então, artigo 89. Nos crimes em que a pena mínima combinada for igual ou inferior a 1 ano, abrangidos ou não por essa lei, o Ministério Público, ao oferecer denúncia, poderá propor a suspensão no processo por 2 a 4 anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime. Presente os demais requisitos que autorizarem a suspensão condicional da pena. Parágrafo 1. Aceita a proposta pelo acusador e seu defensor na presença do juiz, e esse, recebendo a denúncia, poderá suspender o processo, submetendo o acusado a período de prova sob as seguintes condições: reparação de dano, proibição de frequentar determinados lugares, proibição de ausentar-se da comarca onde reside, comparecimento pessoal e obrigatório a juízo mensalmente para informar e justificar suas atividades. Então, aqui o artigo 28 aplica-se ao crime de menor... Essas disposições que acabamos de ler aplicam-se aos crimes de menor potencial ofensivo, com as seguintes modificações. Inciso 1. A declaração de extinção de punibilidade, que trata o parágrafo 5º do artigo referido no caput, dependerá de laudo de constatação de reparação do dano ambiental, ressalvada a impossibilidade prevista no inciso 1 do parágrafo 1 do mesmo artigo. Expirado o prazo de revogação, o juiz declarará extinta a punibilidade. Parágrafo 1 é aqueles ali que a gente leu. Inciso 2. Na hipótese de o laudo de constatação comprovar não ter sido completa a reparação, o prazo de suspensão do processo será prorrogado até o período máximo previsto no artigo referido, no caput acrescido de mais 1 ano com suspensão do prazo de prescrição. Inciso 3. No período de prorrogação, não se aplicarão as condições do inciso 2, 3 e 4, parágrafo 1 do artigo mencionado no caput. Inciso 5º. Fim do prazo de prorrogação, proceder-se-á à lavratura de novo laudo de constatação de reparação do dano ambiental, podendo, conforme seu resultado, ser novamente prorrogado o período de suspensão até o máximo previsto no inciso 2 desse artigo, observado o disposto no inciso 3. Inciso 5º. Esgotado o prazo máximo de prorrogação, a declaração de extinção de punibilidade dependerá de laudo de constatação, que comprove ter o acusado tomar as providências necessárias à reparação integral do dano. Isso aqui é a ação, né? Então, as disposições do artigo 1.027, né? Nos crimes ambientais de menor potencial ofensivo, a proposta de aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multa prevista no artigo 76 somente poderá ser formulada desde que tenha havido a prévia composição do dano ambiental, de que trata o artigo 74 da mesma lei, salvo em caso de comprovada impossibilidade. Artigo 28. As disposições do artigo 89 aplicam-se aos crimes de menor potencial ofensivo definidos nessa lei, com as seguintes modificações. Aí tem a modificação é a declaração de extinção de punibilidade, de que trata o parágrafo 5º, que depende de laudo de constatação de reparação do dano ambiental. Ressalvada a possibilidade prevista no inciso 1 do parágrafo 1, que é a reparação do dano. Na hipótese de o laudo de constatação comprovar não ter sido completa a reparação, o prazo de processo será prorrogado até o período máximo previsto no artigo referido do caput. Não é muito específico isso aqui. Capítulo 5. Dos crimes contra o meio ambiente. Seção 1. Dos crimes contra a fauna. Artigo 29. Matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes de fauna silvestre nativas ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente ou em desacordo com a obtida. Ocasionará, faltou um verbo aqui, né? Levará, ocasionará, resultará em pena por detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Parágrafo 1. Incorre nas mesmas penas quem impede a procriação da fauna sem licença, autorização ou desacordo com a obtida, quem modifica, danifica ou destrói ninho, abrigo ou criadouro natural.
Quem vende, expõe à venda, exporta ou adquire, guarda, tem em cativeiro ou depósito. Quem vende, expõe à venda, exporta ou adquire, guarda ou exporta ou adquire, guarda, tem em cativeiro ou depósito, utiliza ou transporta ovos, largas ou espécimes da fauna silvestre nativa ou em rota migratória, bem como produtos e objetos dela oriundos, que sejam provenientes de criadouros não autorizados ou sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente. Parágrafo 2. No caso da guarda doméstica de espécie silvestre não considerada ameaçada de extinção, pode o juiz, considerando as circunstâncias, deixar de aplicar a pena. Parágrafo 3. São espécimes da fauna silvestre todos aqueles pertencentes às espécies nativas, migratórias e quaisquer outras, aquáticas ou terrestres, que tenham, que tenham todo ou parte do seu ciclo de vida ocorrendo dentro dos limites do território brasileiro ou águas jurisdicionais brasileiras, que tem até no Rispoá, né? Parágrafo 4. A pena é aumentada de metade se o crime é praticado contra a espécie rara ou considerada ameaçada de extinção, ainda que somente no local da infração, em período proibido a caça, durante a noite, com abuso de licença, em unidade de conservação, com emprego de métodos ou instrumentos capazes de provocar destruição em massa. Parágrafo 5º. A pena é aumentada até o triplo se o crime decorrer de exercício de caça profissional. Parágrafo 6. As disposições nesse artigo não se aplicam aos atos de pesca. Artigo 30. Exportar para o exterior peles e couros de anfíbios e répteis em bruto, sem autorização da autoridade competente, resultará nisso aqui, né, em pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa. Artigo 31. Introduzir espécie ou animal no país sem parecer técnico oficial favorecível a licença expedida por autoridade competente, resultará na detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Artigo 34. Praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Parágrafo 1. Incorre nas mesmas penas quem realiza a experiência dolorosa ou cruel em animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos, quando existirem recursos alternativos. Parágrafo 1A. Quando se tratar de cão ou gato, a pena para condutas descritas no caput deste artigo será de reclusão de 2 a 5 anos, multa e proibição da guarda. Parágrafo 2. A pena é aumentada de 1/6 a 1/3 se ocorrer morte do animal. Artigo 33. Provocar pela emissão de efluentes ou carreamento de materiais ou perecimento de espécimes de fauna aquática existente em rios, lagos, açudes, lagoas, baías ou águas jurisdicionais brasileiras, resultará em pena de detenção de 1 a 3 anos ou multa, ou ambos cumulativamente. Parágrafo 1. Que incorre nas mesmas penas quem causa degradação em viveiros, açudes ou estações de agricultura de domínio público, quem explora campos naturais de invertebrados aquáticos e algas sem licença, permissão ou autorização da autoridade competente, quem fundeia embarcações ou lança detritos de qualquer natureza sobre bancos de moluscos ou corais devidamente demarcados em carta náutica. Artigo 34. Pescar em período no qual a pesca seja proibida ou em lugares interditados por órgão competente, resulta em detenção de 1 a 3 anos ou multa, ou ambas as penas cumulativamente. Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas. Pesca, pesca de espécies que devam ser preservadas ou espécimes com tamanho inferiores aos permitidos, pesca quantidades superiores às permitidas ou mediante utilização de aparelhos, petrechos, técnicas e métodos não permitidos, transportar, comercializar, beneficiar ou industrializar espécimes provenientes da coleta, apanha e pesca proibida. Artigo 35. Pescar mediante utilização de explosivos, substâncias que em contato com a água produzem efeitos semelhantes, substâncias tóxicas ou outro meio proibido pela autoridade competente. Pena, reclusão de 1 ano a 5 anos. Artigo 36. Para o efeito dessa lei, considera-se pesca todo ato tendente a retirar, extrair, coletar, apanhar, prender ou capturar espécimes dos grupos dos peixes, crustáceos, moluscos e vegetais hidrófilos suscetíveis ou não de aproveitamento econômico, ressalvadas as espécies ameaçadas de extinção, constantes nas listas oficiais da fauna e da flora.
Artigo 37. Não é crime o abate animal quando realizado em estado de necessidade para saciar a fome do agente ou de sua família, para proteger lavouras, pomares e rebanhos de ação predatória ou destruidora de animais, desde que legal e expressamente autorizado pela autoridade competente. E por ser nocivo o animal, desde que assim caracterizado pelo órgão competente. Seção 2. Dos crimes contra a flora. Agora a gente vai especificando, né? A gente viu aqui do crime contra a fauna, agora contra a flora. Artigo 38. Destruir ou danificar a floresta é considerada de preservação permanente, mesmo que informação ou utilizada com infringência das normas de proteção vai acarretar em pena com detenção de 1 a 3 anos ou multa ou ambas cumulativamente. E parágrafo único. Se o crime for culposo, a pena será reduzida à metade. Artigo 38-A. Destruir ou danificar a vegetação primária ou secundária em estágio avançado ou médio de regeneração do bioma, Mata Atlântica, ou utilizada com infringência das normas de proteção, vai gerar a pena de detenção de 1 a 3 anos ou ambas cumulativamente. Parágrafo único. Se o crime for culposo, a pena será reduzida à metade. Artigo 39. Cortar árvores em floresta considerada de preservação permanente sem permissão da autoridade competente gera uma detenção de 1 a 3 anos ou multa ou ambos cumulativamente. Artigo 40. Causar dano direto ou indireto às unidades de conservação e às áreas que trata o artigo 27 do Decreto 99.274 de 1990, independente da sua localização, reclusão de 1 a 5 anos. Nas áreas circundantes das unidades de conservação, no raio de 10 km, qualquer atividade que possa afetar a biota ficará subordinada às normas editadas pelo CONAMA. Parágrafo 1. Entende-se por unidade de conservação e de proteção integral as estações ecológicas, as reservas biológicas, os parques nacionais, os monumentos naturais e os refúgios de vida silvestre. Parágrafo 2. A ocorrência de dano afetando espécies ameaçadas de extinção no interior das unidades de conservação e de proteção integral será considerada circunstância agravante para a fixação da pena. Parágrafo 3. Se o crime for culposo, a pena será reduzida à metade. Uma coisa, né? Vamos ver se mantém esse padrão. Artigo 40-A. Parágrafo 1. Entende-se por unidade de conservação de uso sustentável as áreas de proteção ambiental, as áreas de relevante interesse ecológico, as florestas nacionais, as reservas extrativistas, as reservas de fauna, as reservas de desenvolvimento sustentável e as reservas particulares do patrimônio natural. Parágrafo 2. A ocorrência de dano afetando espécie ameaçada de extinção no interior das unidades de conservação de uso sustentável será considerada circunstância agravante para a fixação da pena. Parágrafo 1. Se o crime for culposo, a pena será reduzida à metade. Artigo 41. Provocar incêndio em mata ou floresta. Reclusão de 2 a 4 anos e multa. Parágrafo único. Se o crime é culposo, a pena é de detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Artigo 42. Fabricar, vender, transportar ou soltar balões que possam provocar incêndios nas florestas e demais formas de vegetação em áreas urbanas, qualquer tipo de assentamento humano, gera detenção de 1 a 3 anos ou multa ou ambas cumulativamente. Artigo 44. Extrair de florestas de domínio público ou consideradas de preservação permanente sem prévia autorização, pedra, areia, cal ou qualquer espécie de minerais. Detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Artigo 45. Cortar ou transformar em carvão madeira de lei, assim classificado por ato do poder público, para fins industriais, energéticos ou para qualquer outra exploração, econômica ou não, em desacordo com as determinações legais. Reclusão de 1 a 2 anos e multa. Artigo 46. Receber ou adquirir para fins comerciais ou industriais madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição da licença do vendedor, otorgada pela autoridade competente, e sem munir-se da via que deverá acompanhar o produto até final beneficiamento. Pena de detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem vende, dispõe à venda, tem em depósito, transporta ou guarda madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal
sem licença válida para todo o tempo da viagem ou do armazenamento, outorgado pela autoridade competente. Artigo 48. Impedir ou dificultar a regeneração natural de floresta e demais formas de vegetação. Pena de detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Artigo 49. Destruir, danificar, lesar ou maltratar, por qualquer modo ou meio, plantas de ornamentação de logradouros públicos ou em propriedade privada alheia. Isso aqui não, né? Parágrafo único. Da pena de detenção de 3 meses a 1 ano ou multa, ou ambas cumulativamente, e no crime culposo a pena é de 1 a 6 meses ou multa. Artigo 50. Destruir ou danificar florestas nativas ou plantada ou vegetação fixadora de dunas, protetoras de mangues, objeto especial de preservação. Pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Artigo 50-A. Desmatar, explorar economicamente ou degradar floresta plantada ou nativa em terras de domínio público ou devoluta sem autorização do órgão competente. Pena de reclusão de 2 a 4 anos e multa. Parágrafo 1. Não é crime a conduta praticada quando necessária a subsistência imediata pessoal do agente ou de sua família. Parágrafo 2. Se a área explorada for superior a 1.000 hectares, a pena será aumentada de 1 ano por milhar de hectare. Artigo 51. Comercializar motosserra utilizada em florestas e demais formas de vegetação sem licença ou registro da autoridade competente. Pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Artigo 52. Penetrar em unidade de conservação conduzindo substâncias ou instrumentos próprios para caça ou para exploração de produtos ou subprodutos florestais sem licença de autoridade competente. Pena de detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Artigo 53. Nos crimes previstos nessa seção, a pena é aumentada de 1/6 a 1/3 se, inciso 1, do fato resulta diminuição de áreas naturais, erosão do solo ou modificação do regime climático. O crime é cometido no período de queda das sementes, no período de formação de vegetações, contra espécies raras ou ameaçadas de extinção, ainda que a ameaça ocorra somente no local da infração, em época de seca ou inundação, durante a noite, em domingo ou feriado. Seção 2. Da poluição e outros crimes ambientais. Artigo 56. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana ou que provoquem a mortalidade de animais ou destruição significativa da flora. Pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo 1. Se o crime é culposo, a pena de detenção vai ser de 6 meses a 1 ano e multa. Parágrafo 2. Se o crime tornar uma área urbana ou rural imprópria para ocupação humana, causar poluição atmosférica que provoque a retirada, ainda que momentânea, dos habitantes das áreas afetadas ou que cause danos diretos à saúde da população, se causar poluição hídrica que torne necessária a interrupção do abastecimento público de uma comunidade, se dificultar ou impedir o uso público das praias, se ocorrer por lançamento de resíduos sólidos, líquidos ou gasosos, ou detritos, óleos ou substâncias oleosas, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou regulamentos, a pena de reclusão vai ser de 1 a 5 anos. Parágrafo 3. Incorre nas mesmas penas previstas no parágrafo anterior quem deixar de adotar, quando assim o exigir a autoridade competente, medidas de precaução em caso de risco de dano ambiental grave ou irreversível. Artigo 55. Executar pesquisa, lavra ou extração de recursos minerais sem a competente autorização, permissão, concessão ou licença, ou em desacordo com a obtida. Pena de detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre quem deixa de recuperar a área pesquisada ou explorada, nos termos de autorização, permissão, licença, concessão ou determinação do órgão competente. Artigo 56. Produzir, processar, embalar, importar, exportar, comercializar, fornecer, transportar, armazenar, guardar, ter em depósito ou usar produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao ambiente em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou nos seus regulamentos, pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Isso aqui é como se fossem os agrotóxicos, né? Parágrafo 1. Nas mesmas penas incorre quem abandona os produtos ou substância referida no caput ou os utiliza
em desacordo com as normas ambientais ou de segurança, manipula, condiciona, armazena, coleta, transporta, reutiliza, recicla ou da destinação final a resíduos perigosos de forma diversa do estabelecido em lei ou regulamento. Parágrafo 3. Se o produto ou a substância for nuclear ou radioativa, a pena é aumentada de 1/6 a 1/3. Parágrafo 3. Se o crime é culposo, a pena de detenção é de 6 meses a 1 ano e multa. Artigo 58. Nos crimes dolosos previstos nessa seção, as penas serão aumentadas de 1/3 se resulta dano irreversível à flora ou ao meio ambiente em geral, de 1/3 até metade se resulta lesão corporal de natureza grave em outrem e até o dobro se resultar em morte de outra pessoa. Parágrafo único. As penalidades previstas nesse artigo somente serão aplicadas se do fato não resultar crime mais grave. Artigo 60. Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar em qualquer parte do território nacional estabelecimento, obra ou serviço potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes ou contrariando as normas legais e regulamentares pertinentes, a detenção vai ser de 1 a 6 meses ou multa ou ambas penas cumulativamente. Artigo 61. Disseminar doença ou praga ou espécie que possam causar dano à agricultura, pecuária, à fauna ou à flora ou aos ecossistemas, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Seção 4. Dos crimes contra o ordenamento urbano e o patrimônio cultural. Destruir ou inutilizar ou deteriorar bem especialmente protegido por lei, ato administrativo, decisão judicial, arquivo, registro, museu, biblioteca, pinacoteca, instalação científica ou similar, protegida por lei, ato administrativo, decisão judicial, gera pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa. Parágrafo único. Se o crime for culposo, a pena é de 6 meses a 1 ano de detenção, sem prejuízo da multa. Artigo 63. Alterar o aspecto ou estrutura de edificação ou local, especialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial, em razão do seu valor paisagístico, ecológico, turístico, artístico, histórico, cultural, religioso, arqueológico, etnográfico ou monumental, sem autorização da autoridade competente ou em desacordo com a concedida, a pena vai ser de reclusão de 1 a 3 anos e multa. Artigo 64. Promover construção em solo não edificável no seu entorno, assim considerado em razão do seu valor paisagístico, ecológico, artístico, turístico, histórico, cultural, religioso, arqueológico, etnográfico ou monumental, sem autorização da autoridade competente ou em desacordo com a concedida, a pena de detenção é de 6 meses a 1 ano e multa. Artigo 65. Pichar ou por outro meio conspurcar edificação ou monumento urbano, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Parágrafo 1. Se o ato for realizado em monumento ou coisa tombada em virtude de seu valor artístico, arqueológico ou histórico, a pena é de 6 meses a 1 ano de detenção e multa. Parágrafo 2. Não constitui crime a prática de grafite realizada com o objetivo de valorizar o patrimônio público ou privado mediante manifestação artística, desde que consentida pelo proprietário e quando couber pelo locatário ou arrendatário do bem privado, e no caso de bem público, com autorização do órgão competente, e a observância das posturas municipais e das normas editadas pelos órgãos governamentais responsáveis pela preservação e conservação do patrimônio histórico e artístico nacional. Seção 5. Dos crimes contra a administração ambiental. Fazer ao funcionário público afirmação falsa ou enganosa, omitir a verdade, sonegar informações ou dados técnicos, científicos em procedimento de autorização ou de licenciamento ambiental, a pena vai ser de reclusão de 1 a 3 anos e multa. Artigo 67. Conceder ao funcionário público licença, autorização ou permissão em desacordo com as normas ambientais para as atividades ou serviços cuja realização depende de ato autorizativo do poder público, pena de detenção de 1 a 3 anos e multa. Parágrafo único. Se o crime é culposo, a pena é de 3 meses a 1 ano de detenção, sem prejuízo da multa. Artigo 68. Deixar aquele que tiver o dever legal ou contratual de fazê-lo, de cumprir obrigações relevantes de interesse ambiental. Detenção de 1 a 3 anos e multa. Se o crime é culposo, a pena é de 3 meses a 1 ano, sem prejuízo da multa. Artigo 69. Obstar ou dificultar a ação fiscalizadora do poder público no trato de questões ambientais. Pena de detenção de 1 a 3 anos e multa. Artigo 69-A. Elaborar ou apresentar no licenciamento, na concessão florestal, em qualquer outro procedimento administrativo,
estudo, laudo ou relatório ambiental total ou parcialmente falso ou enganoso, inclusive por omissão. Pena de reclusão de 3 a 6 anos e multa. Se o crime é culposo, a pena de detenção é de 1 a 3 anos. Parágrafo 2. A pena aumentada de 1/3 a 2/3 se há dano significativo ao meio ambiente em decorrência do uso da informação falsa, incompleta ou enganosa. Capítulo 6 da infração administrativa. Artigo 70. Considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente. Parágrafo 1. São autoridades competentes para lavrar auto de infração ambiental e instaurar processo administrativo os funcionários de órgãos ambientais integrantes do CISNAMA, designados para atividade de fiscalização, bem como os agentes das capitanias dos portos do Ministério da Marinha. Parágrafo 2. Qualquer pessoa constatando infração ambiental poderá dirigir representação às autoridades relacionadas no parágrafo anterior, para efeito do exercício de seu poder de polícia. Parágrafo 3. A autoridade ambiental que tiver conhecimento de infração ambiental é obrigada a promover a sua apuração imediata mediante processo administrativo próprio sob pena de corresponsabilidade. Parágrafo 4. As infrações ambientais são apuradas em processo administrativo próprio, assegurado o direito de ampla defesa e o contraditório, observadas as disposições dessa lei. Artigo 71. O processo administrativo para apuração de infração ambiental deve observar os seguintes prazos máximos. Processo administrativo para apuração de infração ambiental. Sim. Deve observar os seguintes prazos máximos: 20 dias para o infrator oferecer defesa ou impugnação contra o auto de infração, contados da data de ciência da atuação. 30 dias para a autoridade competente julgar o auto da infração, contados da data da sua lavratura, apresentada ou não a defesa ou impugnação. 20 dias para o infrator recorrer da decisão condenatória à instância superior do Sistema Nacional do Meio Ambiente ou à Diretoria de Portos e Costas do Ministério da Marinha, de acordo com o tipo de atuação. 5 dias para o pagamento de multa, contadas da data do recebimento da notificação. E o artigo 72 fala que as infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções: advertência, multa simples, multa diária, apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizado na infração, destruição ou inutilização do produto, suspensão de venda e fabricação do produto, embargo da obra ativada, do embargo da obra ou atividade, demolição de obra, suspensão parcial ou total de atividades e restritivas de direitos. Parágrafo 1. Se o infrator cometer simultaneamente duas ou mais infrações, ser-lhe-ão aplicadas cumulativamente as sanções a elas cominadas. Parágrafo 2. A advertência será aplicada pela inobservância das disposições dessa lei e da legislação em vigor ou de preceitos regulamentares, sem prejuízo das demais sanções previstas nesse artigo. Parágrafo 3. A multa simples será aplicada sempre que o agente, por negligência ou dolo, advertido por irregularidades que tenham sido praticadas, deixar de saná-las no prazo assinalado pelo órgão competente ou pela Capitania dos Portos do Ministério da Marinha, opuser embaraço à fiscalização dos órgãos do CINAMA ou da Capitania dos Portos do Ministério da Marinha. Parágrafo 4. A multa simples pode ser convertida em serviço de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente. Parágrafo 5º. A multa diária será aplicada sempre que o cometimento da infração se prolongar no tempo. Parágrafo 6. A apreensão e instrução referidas no inciso 4 e 5 obedecerão ao disposto no artigo 25 dessa lei. Parágrafo 7. As sanções indicadas no incisos 6 e 9 do caput serão aplicadas quando o produto, a obra, a atividade ou estabelecimento não estiver obedecendo às prescrições legais ou regulamentares. Não é no 5 e 9, é no 6 e 9, é do 6 ao 9, né? As sanções restritivas de direitos são: suspensão de registro, licença, autorização, cancelamento de registro, licença, autorização, perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais, perda ou suspensão da participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito, proibição de contratar com a administração pública pelo período de até 3 anos.
Artigo 73. Os valores arrecadados em pagamento de multas por infração ambiental serão revertidos ao Fundo Nacional do Meio Ambiente, criado pela Lei 7.797, de 10 de julho de 1989, ao Fundo Naval, criado pelo Decreto 20.923, de 1932, ao Fundo Nacional para Calamidades Públicas, Proteção e Defesa Civil, FUNCAP, e aos fundos estaduais ou municipais do meio ambiente ou correlatos, conforme dispuser o órgão arrecador. Parágrafo 1. Reverterão ao Fundo Nacional do Meio Ambiente 50% dos valores arrecadados em pagamento de multas aplicadas pela União, percentual que poderá ser alterado a critério dos órgãos arrecadadores. Artigo 74. A multa terá por base a unidade hectare, metro cúbico, quilograma ou outra medida pertinente, de acordo com o objeto jurídico lesado. Artigo 75. O valor da multa de que trata esse capítulo será fixado no regulamento desta lei e corrigido periodicamente com base nos índices estabelecidos na legislação pertinente, sendo no mínimo de R$ 50 e no máximo de 50 milhões de reais. O pagamento da multa imposta pelos estados, municípios, Distrito Federal ou territórios substitui, na mesma hipótese de incidência, artigo 76. O pagamento de multa imposta pelos estados, municípios, Distrito Federal ou território substitui a multa federal na mesma hipótese de incidência. Capítulo 7. Da Cooperação Internacional para a Preservação do Meio Ambiente. Artigo 77. Resguardados a soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes, o governo brasileiro prestará, no que concerne ao meio ambiente, a necessária cooperação a outro país, em qualquer ônus, quando solicitado para produção de prova, exame de objetos e lugares, informação sobre pessoas e coisas, presença temporária de pessoa presa, cujas declarações tenham relevância para a decisão de uma causa, outras formas de assistência permitida pela legislação em vigor ou pelos tratados de que o Brasil seja parte. Parágrafo 1. A solicitação de que trata esse artigo será dirigida ao Ministério da Justiça, que a remeterá, quando necessário, ao órgão judiciário competente para decidir a respeito ou encaminhará a autoridade capaz de atendê-la. Parágrafo 2. A solicitação deverá conter o nome e a qualificação da autoridade solicitante, o objeto e o motivo de sua formulação, a descrição sumária do procedimento em curso no país solicitante, a especificação da assistência solicitada, a documentação indispensável ao seu esclarecimento, quando for o caso. Artigo 78. Para a consecução dos fins visados nessa lei, e especialmente para a reciprocidade da cooperação internacional, deve ser mantido o sistema de comunicações apto a facilitar o intercâmbio rápido e seguro de informações com órgãos de outros países. Isso aqui parece mais do Código Penal, né? Mas eu acredito que deve ser pensando nas fronteiras, né? Tipo na Amazônia, pensar na Amazônia Legal, coisa do tipo, né? Que tem divisa aí com outros países, apesar da pessoa comete um crime lá e vem para o Brasil, né? Capítulo 8. Disposições finais. Artigo 79. Aplicam-se subsidiariamente a esta lei as disposições do Código Penal e do Código de Processo Penal. Artigo 79-A. Para o cumprimento do disposto nessa lei, os órgãos ambientais integrantes do CISNAMA, responsável pela execução de programas e projetos pelo controle e fiscalização dos estabelecimentos e das atividades suscetíveis de degradar a qualidade ambiental, ficam autorizados a celebrar, com força de título executivo ou extrajudicial, termo de compromisso com pessoas físicas ou jurídicas responsáveis pela construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimento e atividades utilizadoras de recursos ambientais, consideradas efetivas ou potencialmente poluidoras. Parágrafo 1. O termo de compromisso a que se refere esse artigo destinar-se-á exclusivamente a permitir que as pessoas físicas e jurídicas mencionadas no caput possam promover as necessárias correções de suas atividades para o atendimento das exigências impostas pelas autoridades ambientais competentes, sendo obrigatório que o respectivo instrumento disponha sobre o nome, a qualificação e o endereço das partes compromissadas e dos respectivos representantes legais, o prazo de vigência do compromisso, que, em função de complexidade das obrigações nele fixadas, poderá variar entre o mínimo de 90 dias e o máximo de 3 anos, com possibilidade de prorrogação por igual período, a descrição detalhada de seu objeto, o valor do investimento previsto e o cronograma físico de execução e de implantação das obras e serviços exigidos com metas trimestrais a serem atingidas, as multas que podem ser aplicadas à pessoa física ou jurídica compromissada e os casos de rescisão em decorrência do não cumprimento das obrigações nele pactuadas, e o valor da multa de que trata o inciso 4 não poderá ser superior ao valor do investimento previsto.
Inciso 6. O fórum competente para diminuir litígio entre as partes. Parágrafo 2. No tocante aos empreendimentos em curso até o dia 30 de março de 98, envolvendo a construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimento de atividades utilizadoras de recursos ambientais consideradas efetivas ou potencialmente poluidoras, a assinatura do termo de compromisso deverá ser requerida pelas pessoas físicas e jurídicas interessadas até o dia 31 de dezembro de 98, mediante requerimento escrito protocolizado junto aos órgãos competentes do CISNAMA, devendo ser firmado pelo dirigente máximo do estabelecimento. Parágrafo 3. A data de protocolização do requerimento prevista no parágrafo 2, enquanto perdurar a vigência do correspondente termo de compromisso, ficarão suspensas em relação aos fatos que deram causa à celebração do instrumento a aplicação de sanções administrativas contra a pessoa física ou jurídica que o houver firmado. Parágrafo 4. A celebração do termo de compromisso que trata esse artigo não impede a execução de eventuais multas aplicadas antes da protocolização do requerimento. Parágrafo 5º. Considera-se rescindido de pleno direito o termo de compromisso quando descumprida qualquer de suas cláusulas, ressalvado o caso fortuito ou de força maior. Parágrafo 6º. O termo de compromisso deverá ser firmado em até 90 dias, contado da protocolização do requerimento. Parágrafo 7º. O requerimento de celebração do termo de compromisso deverá conter as informações necessárias à verificação da sua viabilidade técnica e jurídica, sob pena de indeferimento do plano. Parágrafo 8. Sob pena de ineficácia, os termos de compromisso deverão ser publicados no órgão oficial competente, mediante extrato. Então, a gente está falando. Termos de compromissos responsáveis pela construção, instalação, aplicação e funcionamento do estabelecimento de atividade utilizador de recursos ambientais, considerados efetivos ou potencialmente poluidores. Termo de compromisso destinado a permitir que as pessoas físicas e jurídicas mencionadas possam promover as necessárias correções de suas atividades. Então, a gente está falando aqui de um termo de compromisso. Que não aconteceu, já passou.